amados, vou fazer aqui uma pequena explanação sobre a religião e suas reformas. A religião protestante que existe hoje, que é uma tentativa de reforma da religião católica, ela não tem origem nos discípulos nem nos ensinamentos do Salvador Messias, mas na tentativa de reforma na Igreja Católica, promovida por Martinho Lutero, assim como você reforma uma casa e deixar os elementos que compõem aquela casa. Ele apenas tirou um tipo de janela de um lugar para pôr no outro lugar. Mudou a pintura de uma parede e trocou uma porta. Coisas desse tipo. Por exemplo, no catolicismo, você tem a figura do sacerdote, que está entre Deus e o homem, e que é contrário à Escritura, que é somente um só mediador, que é só um caminho, mas enquanto no catolicismo tem a figura do padre sacerdote, certo? O padre sacerdote. O padre e o protestantismo de hoje ainda tem figura também do seu sacerdote, só que é chamado de pastor. Ele é chamado de pastor, mas as funções são as mesmas, certo, queridos? O padre, ele dirige uma paróquia, o pastor dirige um campo, as denominações ligadas àquelas matrizes. Tem as denominações ligadas a nome de santos naquela paróquia. As denominações do protestantismo, cada uma tem um nome diferente, mas segue a mesma teologia. Certo, queridos? Um tem um nome diferente. A mesma teologia, O padre tem um ajudante, chama-se sacristão. O pastor tem um ajudante, chama-se diácono. O padre prega de cima do altar. O pastor, ele prega de cima do púlpito, O padre celebra a missa que não tem amparo na Escritura. O pastor celebra o culto que também não tem amparo na Escritura. Certo, amados? Então, o padre profere o sermão que não tem amparo na Escritura. O pastor também profere o sermão que também não tem amparo na Escritura. O padre celebra a liturgia da Eucaristia, ou da partilha, certo, amados? Ou da ceia, que também não tem amparo nas Escrituras. O pastor também celebra do mesmo jeito. Uma ceia mitraica, apenas o padre faz em toda a missa. O pastor faz de tempos em tempos, nos cultos. O catolicismo adepto do tempocentrismo, certo, amados? Do tempocentrismo, ou seja, o templo é um lugar central em que as pessoas saem de suas casas que se dirigem a esse templo, o sistema religioso católico, contemplado por sistema de governo de cada país. Certo, queridos? Teve os seus locais onde estão instalados, doados pelo governo. Certo, queridos? A filha do catolicismo, protestantismo, tiveram que comprar terrenos próximos às casas das suas mães, certo? Mas o governo também as ajuda, não cobrando alguns impostos. O compromisso do governo maior é com a mãe, mas a filha leva também alguns benefícios do governo. O padre é visto pelos membros do catolicismo, o homem que está entre Deus e essa pessoa, e o pastor visto da mesma forma. Veja que absurdo, mano. Tirando os direitos inalienáveis do Salvador Messias. Entendeu, amados? O catolicismo vive das ofertas e dos dízimos dos fiéis. Protestantismo da mesma forma. Você observa, então, que o catolicismo e o protestantismo, certo, amados? Tem poucas diferenças, Poucas diferenças. O catolicismo adora objetos chamados de imagem. O protestantismo adora objetos chamados de livro Bíblia.
E não adianta dizer que não adora a Bíblia, porque se qualquer pessoa pegar esse livro e jogar no chão, esse livro, as pessoas vão se sentir muito ofendidas, porque são bibliólatras. Adoram a Bíblia e condenam os católicos por adorar as imagens. O que Martinho Lutero fez? Definidamente, né? Não foi construir uma religião nova, muito menos restaurar os ensinamentos do nosso Salvador. O que ele fez? Fez uma tentativa frustrada de modificar a religião católica. Embora Lutero falasse muito sobre o sacerdócio de todos os crentes, ele nunca abandonou a prática da ordenação do clero. De fato, a sua crença era tão forte no clero ordenado, ele escreveu. Veja só, amado, que Martinho Lutero escreveu. O ministério público da palavra deve ser estabelecido pela ordenação santa como a mais importante das funções da igreja. Com a influência de Lutero, o pastor protestante simplesmente substituiu o sacerdote católico. Em sua maior parte, houve poucas diferenças práticas na maneira como funcionavam essas duas instituições. E isso, até hoje, nunca foi modificado. Por quê, amados? São os mesmos segmentos, são as mesmas histórias. A diferença é só o nome que modificou. Por exemplo, na Igreja Católica, espórtula é o mesmo dízimo. Espórtula quer se dar algo. É a mesma coisa, amados. Não há diferença nenhuma. Entendeu? Então, a diferença pode ser somente a troca do nome. Por exemplo, ministérios eclesiásticos, né? E autoridades eclesiásticas. Ministérios eclesiásticos da Igreja Católica, né? E autoridade eclesiástica dos protestantes. Quer dizer, é só mesmo troca de invenções, de nome, e mais nada. Objetivo, uma empresa constituída por CNPJ para lhe tomar dinheiro de você, né? Cada vez mais multiplicando as suas riquezas, né? E cada um por seu tempo. Um pouco tempo atrás, falávamos de Billy Graham, né? Jimmy Swaggart, Rex Ramba, foram os caras, foram os maiores pregadores, né? Também na época. Também vamos falar também dos psicólogos da época de Calvino também, Charles Finney, né? E outros aí. Então, amados, na realidade, só fizeram mesmo uma mescla, né? Trocou o nome apenas e continuou sendo empresa comercial, o CNPJ, né? Fazendo tudo que o Salvador não mandou fazer. Certo, amados? Então isso é uma coisa que deixa as ovelhas de cabelo em pé, entendeu? Cada um buscando o bem bom, a sua ostentação, entendeu? E as pessoas envolvidas, entendeu? Sempre vão estar no mesmo ritmo de vida. Não há mudança. Porque o Salvador, ele foi claro. Não habita em templo feito por mãos humanas. E não adianta você insistir com isso. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 em meu nome reunido, estarei presente e ponto final.